Graça e paz, querido. Bom dia, que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Esse é o encontro dos santos, onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo, para entregar o seu culto racional ao Senhor. E eu sei, o desejo do meu coração e a minha oração é para que você esteja aqui de maneira inteira. E como foi ministrado, falado muito bem pela Camila, que você não seja roubado, mas que você possa usufruir, na totalidade daquilo que Deus deseja derramar sobre nós essa manhã. Você está aqui? Amém. Queridos, antes de eu falar daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero mais uma vez talvez reiterar a ideia de que você não participa de um culto natural. Todos nós estamos reunidos aqui, eu sei que você senta em uma cadeira, você vê as pessoas, mas você precisa entender que aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar faz parte de uma atmosfera sobrenatural mesmo. Amém? Então assim, receber a palavra ou estar com o seu coração aberto e agarrar aquilo que é liberado por Deus sobre as nossas vidas, vai fazer total diferença nas nossas vidas. Amém? E eu quero contar para você a respeito de um testemunho. Domingo passado eu ministrei pela manhã, e nós tivemos um período, ao final do culto, eu fiquei mesmo surpreso por onde a unção estava nos conduzindo. E num dado momento eu tive uma nota e eu disse: querido, eu queria que você agora intercedesse, vamos orar por alguém que você sabe que está afastado, que está desviado, alguém que de alguma forma você percebe que está sendo roubado pelo Senhor. E então nós tivemos esse período de oração. E eu quero talvez aí incentivar você, porque teve uma pessoa que me procurou e disse: pastor, eu fiquei maravilhado, porque eu orei nesse domingo, eu estava nesse culto, eu percebi a unção para isso, eu agarrei mesmo aquilo que foi dito, e eu orei e falei o nome de cada um dos meus familiares, que eu declarei mesmo, e creio que eles irão viver aquilo que está no coração de Deus para a vida deles. E ele disse: pastor, surpreendentemente, na segunda-feira começaram a me chamar, esses mesmos familiares começaram a me chamar. Então, parte dessas pessoas vieram no culto e entregaram suas vidas a Jesus essa semana. Amém? Então, queridos, eu quero que você tenha essa convicção: nenhum culto é só um culto. E o culto, ele vai ser só um culto se você tratar um culto como sendo só um culto. Ficou estranho, né? Parece que eu estou falando a mesma coisa. Não, mas eu preciso que você entenda. Você pode estar sentado de uma pessoa e o culto ser de um jeito para ela e diferente para você. E isso tem tudo a ver com a maneira como você está com o seu coração engajado, envolvido naquilo que Deus deseja derramar. Amém? Você crê nisso? Você consegue perceber como Deus nos plantou, e eu falo nos plantou mesmo, numa boa visão, numa boa igreja, onde nós entendemos a palavra de Deus, onde nós declaramos que Jesus é o centro de tudo que há. Amém? Queridos, essa igreja tem um dono e não sou eu. Essa igreja tem um dono e é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, Ele é o dono da igreja. E o temor do meu coração, e deve ser o do seu também, é de fazer aquilo que é dele com excelência. Nós somos mordomos do Senhor e precisamos entregar a Ele aquilo que é dele de maneira excelente. Você está aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu sei que trata-se de uma época onde as igrejas, elas produzem. Nós queríamos ter feito alguma coisa aqui, mas estamos ainda em um ritmo um tanto quanto acelerado, talvez para alguns de vocês, você pensa que a gente parou, que não tem mais obra, que não tem mais reforma, e tá bom, a igreja já está funcionando, agora a gente está mexendo nos pneus com o carro andando, diferente de antes, onde nós tínhamos lá um prédio pronto e estávamos mexendo aqui, agora nós estamos aqui, estamos de fato ainda mexendo e fazendo muitas coisas. E aí eu falo disso até por conta do seu envolvimento, das suas orações, contribuições e por aí vai. Mas é maravilhoso ver a maneira como muitas igrejas, em muitos lugares, retratam a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, aquilo que Jesus viveu, ou aquilo que Ele passou, e como foi dito muito bem aqui, pelo pastor Vitor, pela Camila, eu quase que não subo mais para ministrar, porque eles falaram tão bem, e falaram acerca daquilo que nós estamos fazendo, mas queridos, entenda, a mesa do Senhor, a Santa Ceia é algo que nós fazemos todos os meses, de fato não é algo que a Bíblia diz para ser feito todos os meses, mas nós entendemos que uma vez que a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em memória dEle, trazendo à memória quem Ele foi e o que Ele fez, é salutar,
é segurança para nós fazermos isso com constância. Amém? Então, de verdade, queridos, mês após mês, nós temos o privilégio de estar aqui. Eu sei que essa uva, ela é fictícia, esse pão, ele é cenográfico, mas eu e você, mais uma vez eu reitero e falo, nós estamos fazendo e participando de algo que é espiritual. Amém? Então, comer do pão, beber do cálice, sem o entendimento do que se trata, é simplesmente comer e beber, né? E o apóstolo Paulo corrige a igreja acerca disso, porque quando a igreja de Coríntios estava servindo a ceia, eles estavam comendo um na frente do outro, outros estavam indo para comer, ele diz, não, você vai comer na sua casa, você vai esperar uns pelos outros, existe ordem, existe decência, e a gente precisa fazer isso com um entendimento. Amém? Essa manhã você está ceando, e você precisa fazer com entendimento. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, e eu comecei a pensar algumas coisas, eu quero que você entenda, aquilo que de alguma forma as pessoas sem entendimento celebram, foi uma data e algo inspirado, ministrado ou ensinado pelo próprio Deus a nós. A Páscoa foi ideia de Deus. A Páscoa é uma festa onde o próprio Deus estabeleceu para celebrar mesmo a separação do povo, a libertação do povo de Deus. Você está comigo? A Bíblia diz em Êxodo no capítulo 12 que o povo, ele vivia opresso por Faraó, eles eram escravos do Egito, era o povo de Deus que estava escravizado, mas então Deus levanta Moisés para que aquele povo pudesse ser libertado e livre, para poder viver mesmo os planos que Deus tinha para o seu povo. E a Bíblia diz que, você conhece, tem ali as pragas, e Faraó resiste, não deixando o povo ser livre. Mas a última coisa que aconteceu, foi justamente o anjo da morte passando, e matando todos os primogênitos. E então Deus vem, por intermédio de Moisés, e traz uma instrução acerca de separar o cordeiro, né? Não podia ter mais de 1 ano, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser sem defeito, ele não podia ter seus ossos quebrados. O capítulo 12 de Êxodo vai dar todo o detalhe de como esse sacrifício deveria acontecer, e ele fala que os umbrais das portas deveriam ser pintados com o sangue do cordeiro. E uma vez que o sangue estivesse nos umbrais da porta, a morte, quando passasse, não feriria naquele lar, naquela casa, o primogênito daquela casa. Amém? Está comigo? Queridos, de alguma forma, aquilo estava anunciando que eu e você viveríamos, porque o sangue naquela porta blindou aquela casa, assim como o sangue de Jesus blinda a minha e a sua vida, blinda a minha e a sua casa. Você está aqui? Amém? Então, queridos, de alguma forma eu e você precisamos entender que a Páscoa foi ideia de Deus, e a palavra de Deus, deixa eu ler para você o que o versículo diz. Ele diz, no Êxodo 12, 14, diz, esse será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor, essa é uma lei permanente. Então Deus deu a instrução, Ele criou essa celebração, a Páscoa, Ele disse como deveria ser feita, e Ele diz que isso deveria ser ensinado de geração em geração. O que deveria ser ensinado de geração em geração? Simplesmente a maneira de como nós celebraríamos? Não, mas de geração em geração deveria ser ensinado. Nós éramos escravizados e hoje somos livres por conta de Deus, porque nós somos dEle, Deus nos libertou. Amém? Queridos, preste atenção, porque se eu e você hoje celebramos a Páscoa com esse entendimento, foi porque foi nos ensinado de geração em geração. Nós não somos judeus, somos os gentios, aqueles que foram alcançados pela graça, e a palavra diz que eu e você podemos sim celebrar, entendendo que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo morreu na cruz, para nos trazer liberdade, para nos libertar do império das trevas. Você está comigo? Queridos, mas eu fiquei pensando, talvez nós estejamos conscientes de tudo aquilo que a Páscoa é para nós, mas para muitos de nós, ela esteja sendo consciência apenas e tão somente na celebração. Em que sentido? Eu fiquei pensando a respeito disso. Muitos de nós não comemos o ovo da Páscoa em outras épocas. Você está aqui?
Eu não sei se você sabe, mas a Páscoa não é o ovo da Páscoa. Não é o coelhinho. Amém. E pai, mãe, faça um favor a você e a sua família, ao seu filho. Ensine aos seus filhos o real sentido da Páscoa. Não deixe que seus filhos cresçam sem ter o entendimento do que Jesus fez por nós. Amém. Mas eu estava pensando a respeito disso. Assim como muitos de nós talvez não comemos o ovo da Páscoa fora da época, muitos de nós também não estamos vivendo o que Jesus é fora desse momento. Eu vejo algumas pessoas falando da importância de santificar, alguns outros sem entendimento falando de você se abster de comer alguns alimentos. Eu vejo alguns outros dizendo que nessa época você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo. Não é. E queridos, de verdade, não se trata de um rito, não se trata de um entendimento vazio acerca do que é a Páscoa, mas de um estilo de vida. Jesus Cristo morreu, é real. E como foi dito pela Camila, eu vou ler isso mais tarde, o apóstolo Paulo, de maneira muito cirúrgica, muito séria, muito veemente, o apóstolo Paulo apoiou todo o evangelho, toda a fé, toda a pregação na ressurreição de Jesus. Então ele diz, eu sei, se vocês não acreditarem que Jesus ressuscitou, acabou. O que a gente está fazendo aqui é balela, é mentira, não tem porquê a gente estar reunido. Ele diz isso na carta dele, em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde as pessoas começaram a cogitar não ser tão real a ressurreição. Aqueles que morrerem, eu não sei se eles vão ressuscitar. Começou a ter um burburinho na igreja e não ter mais tanto entendimento de que quem morresse, uma vez que entregou a vida a Jesus, quando Jesus voltasse, ressuscitaria primeiro. Não foi isso que a Camila leu agora no final do capítulo 15? Que assim como Jesus se apresentou, nós teremos o nosso corpo glorificado. E esse corpo, esse ser corruptível, ele será trocado. Então o apóstolo Paulo, ele diz, se nós não cremos nisso, é vã a nossa fé. Não está adiantando aquilo que nós estamos fazendo aqui, a minha pregação é nula. Então ele apoiou tudo aquilo que você crê. Queridos, preste atenção, porque isso é muito sério. Jesus morreu e na morte de Jesus houve a identificação comigo e com você. Então quando Jesus morre, Ele pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. Quando Jesus morre, Ele se coloca nesse lugar de maldito, porque o pecado levou Jesus para aquele lugar. Mas não foi o pecado dele, foi o meu e o seu pecado. Pastor, você está falando coisas que eu já sei, e eu sei que você já sabe. E o desejo do meu coração é que eu nunca nessa igreja pregue algo que você não saiba. Porque isso mostra para mim que você está lendo a Bíblia, você está estudando a Bíblia. Eu não estou reescrevendo a Bíblia, graças a Deus por isso. Nós estamos falando daquilo que foi escrito, que é real para as nossas vidas. Mas então o apóstolo Paulo, ele está aqui deixando claro, ele diz, se você crê, e se você acredita, então preste atenção, porque tudo aquilo que nós ministramos, tudo aquilo que nós temos falado, se você pode orar por alguém que está desviado, e essa pessoa vir entregar a vida a Jesus, se aquilo que nós estamos fazendo aqui, e o apóstolo Paulo, no final, ele está dizendo, aquilo que você faz para o Senhor não é vão. Por que não é vão? Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, porque Ele é real. Mas eu gosto de pensar a respeito de como isso precisa estar claro dentro de nós. A Bíblia diz, queridos, eu gosto de ler os evangelhos e me colocar naquele lugar. Eu gosto de imaginar quando Maria Madalena chega no túmulo, a pedra foi retirada, cadê? Onde colocaram? Queridos, vai ler a palavra. E os textos estão lá para de alguma forma nos mostrar. Eu acordei com um versículo no meu coração, e o versículo era Jesus dizendo, agora vocês vão se entristecer, mas depois vocês me verão, e uma vez que vocês me veem, vocês serão tomados por uma alegria, e essa alegria ninguém poderá tirar de vocês. E eu fico pensando, quão consciente nós estamos da ressurreição de Jesus,
Ou como a ressurreição de Jesus tem afetado a minha vida, o meu estilo de vida, as minhas atitudes, a ponto de eu acreditar que tudo aquilo que Ele disse é verdade, porque Ele ressuscitou. Você não entendeu, queridos? Se a ressurreição de Jesus Cristo não for algo claro para você, real para você, convicção para você, nada do que a palavra diz vai ter peso. Mas pastor, eu acredito que Ele ressuscitou. Que bom. E aí eu te pergunto, se eu acredito, se eu e você acreditamos que Ele ressuscitou, por que então a minha e a sua atitude não está sendo à altura de alguém que adora um Cristo ressurreto? Porque se a Bíblia diz que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está comigo? Eu me lembro de orar uma vez e eu falar para o Senhor, Senhor, olha o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Olha isso, é pressão, não está dando. E o Senhor responder para mim, olha de onde eu te assentei. Olha de onde eu te assentei. E queridos, do alto, todo problema é pequeno. Só que se você não entender que você foi assentado com Ele, você vai olhar o problema assim. E todo problema daquele é alto, mas quando você olha de assim, todo problema é baixo. Mas eu só vou conseguir olhar para um problema assim, se eu entender onde eu fui assentado. E eu só estou assentado lá porque Ele ressuscitou. Então não se trata de entender que Jesus ressuscitou da boca para fora, porque você viu o filme e alguém retratou, porque você leu e alguém disse, narrou. Não é. Essa convicção precisa estar em nossos corações. Por quê, queridos? Preste atenção. Isso convicto no nosso coração vai trazer conforto quando alguém que nós amamos parte para o Senhor. Então a maior evidência de alguém talvez que está vivendo o luto e não sai daquele lugar, é porque você não entendeu, Jesus ressuscitou, não precisa viver o luto, não precisa ficar nesse lugar de luto. E eu não estou falando para você não sentir, porque sente, mas entenda, porque Ele ressuscitou, existe um consolo sobrenatural que nos tira desse lugar. A Bíblia diz, certamente, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Quando isso aconteceu? Na cruz, no madeiro, quando Ele se fez maldito em nosso lugar. Lá, na cruz, Ele pagou o preço da doença, Ele pagou o preço da miséria, Ele pagou o preço da escravidão. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Ele morre. Esse sangue vem sobre mim e sobre você. Então hoje eu posso viver livre. Esse diz, mas pastor, você mesmo falou que quando alguém parte para o Senhor, nós temos esse período de luto, essa morte. Eu não lembro agora o homem que disse, mas eu gostei quando eu ouvi, ele disse, tudo que a morte pode fazer por nós hoje, é nos levar para junto do Pai. Queridos, para o cristão não existe medo da morte. Deixa eu repetir. Um cristão que entende, tem convicção da ressurreição, não tem medo da morte. O medo de morrer é a ausência da convicção que Jesus ressuscitou. E por que eu estou batendo nisso? Por que eu estou insistindo nisso? É porque eu estou com essa nota mesmo. Porque você talvez está vivendo, dizendo algo, contando algo, entendendo algo e não andando à altura desse algo que você diz crer. Queridos, vamos parar para pensar. A Bíblia diz que Jesus está em uma mesa com seus discípulos. Então Ele pega o pão e Ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo. Deixa eu ler para você. Lucas 22 diz assim. Lucas 22, 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa.
E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo, tratou com eles como poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com seus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei nela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A Bíblia diz que antes dele morrer, ele não foi fazer outra coisa. A pesca maravilhosa não aconteceu antes. A ressurreição de Lázaro não foi antes. Um milagre não aconteceu antes. Antes de Jesus morrer, ele estava sentado na mesa, ceando e ensinando aos seus discípulos acerca do que estava acontecendo. Como de fato ele estava fazendo. Então ele parte o pão e ele deixa claro: o pão precisa ser partido. Era o próprio verbo, era o próprio corpo, era o próprio Jesus falando dele. Ele precisa ser partido, ele é partido por amor a vocês. Esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue vai blindar a vida de vocês. Assim como aconteceu lá, quando o povo foi liberto, a morte não pôde tocá-los. Assim está acontecendo, porque eu estou me doando no lugar de vocês. Eu tenho orado e pensado bastante acerca de algumas coisas, querido. Se eu e você não tomarmos cuidado, por conta do estilo de vida que nós estamos vivendo, onde você sempre precisa ver uma novidade, onde você na internet tem que estar o tempo todo vendo vídeos curtos que vão te encher ali de entusiasmo, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai trazer isso para o Evangelho, e a gente vai achar que o Evangelho já não está nos satisfazendo como deveria. Você está aqui? Então nós estamos vivendo os nossos dias nessa dopamina exacerbada, exagerada, onde eu encho o meu cérebro de informação, de humor, de diversão, e a gente está o tempo todo nesse lugar. E eu tenho orado mesmo e levado talvez o meu coração para esse lugar, onde se nós não tomarmos cuidado, o Evangelho ele não é mais suficiente para nós. O saber que Jesus morreu, até porque agora não tem uma novidade. Né? Ele morreu, ele ressuscitou, e é isso. E é isso. Vai sair a temporada 2? Mas vai ter... Vai fazer o que agora? Vai sair a versão estendida. Não, porque agora, como é que as crianças fazem? Que elas gostam de vir? Eu esqueci o nome agora. Não, quando é desenho e vem... Deve ser isso, como é que você falou? Pronto, live action, isso mesmo, obrigado. Então agora vai vir a versão live action, então agora vai vir a versão rebuscada, agora vai vir a versão onde Jesus vem e ele... Não. Então se eu não entender que o Evangelho ele é suficiente,
O Evangelho, ele me basta. A cruz, ela me basta. Jesus é tudo, Ele é o centro. Se eu não entender que Jesus é o centro, queridos, Ele não vai ser suficiente. Ele não vai ser, como eu me alegro nesse Jesus, se Ele não está me trazendo algo. Mas olha que coisa interessante o que a Bíblia diz. Romanos 6,4 diz assim: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, deixa eu abrir para você, abre comigo, por favor. Romanos 6,4. Diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. Vocês abriram? Em novidade de vida. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele. E a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Ele. E a Bíblia diz que porque Ele ressuscitou, nós hoje podemos viver em novidade de vida. Repete assim comigo: novidade de vida. Sabe que a ideia de novidade de vida não é de um único fato? A ideia dessa palavra não é a ideia de uma vez ter entregue a sua vida e agora tudo se fez novo e você é uma nova criatura. Porque a impressão que dá é porque agora você é uma nova criatura, o ápice e tudo que poderia ter acontecido foi isso. Agora eu que me vire, eu que vá do meu jeito, mas a Bíblia diz que não. Porque você agora é dele, você vive todos os dias em novidade de vida. Todos os dias você pode experimentar de um Deus. Todos os dias você pode provar de um Jesus, de um Cristo ressurreto. Poderoso. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita dentro de mim e de você. Então, queridos, não é só entender o que aconteceu com Jesus, preste atenção. Não tinha acontecido isso antes. Lázaro foi ressuscitado, isso é fato. Mas a Bíblia diz que depois ele morreu de novo. Nós estamos falando de um Jesus que ressuscitou e não morreu mais. Teve um corpo glorificado. Eu sei, está diferente essa ministração. Eu sei. Eu sei, de verdade. Tá até para mim, tá. A Bíblia diz que nós precisamos ter isso muito claro dentro de nós, queridos. Se eu creio na ressurreição de Jesus Cristo, se eu tenho convicção, a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo está dentro de mim. É por isso que uma coisa está totalmente atrelada à outra. É por isso que não é distante entender o que aconteceu com Jesus. Porque se eu entendo que Jesus ressuscitou, que é real, que Ele vive, eu preciso ter convicção, como a Bíblia diz, que é o mesmo Espírito que ressuscitou está em mim. E hoje eu posso viver em novidade de vida. E hoje eu posso andar fazendo as obras, e obras maiores do que Cristo fez, enquanto esteve nessa terra. Então, a ceia do Senhor, e um momento como esse, ele deve gerar em mim e em você uma maior convicção acerca de quem nós somos nele. Deve existir em mim e em você uma maior convicção do que nós podemos fazer nele, como podemos nos mover nele. Pastor, eu vou na igreja, eu estou vindo nos cultos, e eu não entendo muita coisa. Queridos, nós temos provado de coisas tão maravilhosas. Eu sei que você veio essa manhã com uma expectativa no teu coração, por conta daquilo que você poderia viver em Deus. E
eu quero te colocar nesse lugar de expectativa ainda, onde você pode sim experimentar e provar de uma convicção que talvez você não tenha. Jesus não é sobre aquilo que contaram para você. Jesus deseja ser real na tua vida, a ponto de alguém chegar para você e dizer, não é verdade, você dizer, não, você chegou tarde, porque eu tenho provado desse Cristo ressurreto vivo na minha vida. Então não é sobre ter medo, não é sobre se sentir capaz, não é sobre se sentir fraco, impotente. A terra não tinha provado de um poder tão poderoso, tão forte, tão extraordinário, quanto ao que fez Jesus ressuscitado entre os mortos. E a palavra diz, foi esse poder. Queridos, preste atenção. Esse poder está dentro de mim e de você hoje. Você pode repetir isso comigo? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim. Foi depois que Jesus aparece. Jesus aparece, a Bíblia diz que ele passa pela parede sem precisar abrir a porta, no corpo glorificado. Ele fica 40 dias com os discípulos, continuando a ensinar. E então, depois de ressurreto, depois de toda a convicção que os discípulos puderam ter, tivemos um discípulo que não acreditou tanto, e ele disse, põe a mão, vê o furo, sou eu. Então Jesus estava ali para poder acabar com todas as dúvidas. Ele disse, sou eu, você não acredita, vê, sou eu. E ele está ali o tempo todo. E quando ele passa toda essa convicção para os discípulos, ele diz, agora eu preciso que vocês vão. Eu preciso que vocês saiam desse lugar. E eu preciso que você testemunhe às pessoas o que vocês viram, o que vocês ouviram. Então, estar convicto da ressurreição de Jesus Cristo é cumprir o que ele disse deveria ser feito. Queridos, crer na ressurreição de Jesus Cristo, eu acho maravilhoso porque Jesus não diz, agora que vocês viram, volte para suas casas, zerem as séries, fique lá meditando acerca do que vocês ouviram. Jesus diz, uma vez que vocês ouviram, uma vez que vocês viram, uma vez que vocês provaram, vocês precisam ir pelo mundo. Vocês precisam sair por aí, pregando e apregoando, desfazendo as obras do diabo. Então a Bíblia diz que uma vez que eu e você temos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, nós fomos dotados desse poder, nós fomos plenos e cheios desse poder com uma finalidade: o de ser testemunha, o de apregoar, o de reconciliar outros a Jesus Cristo. Eu queria que sobe o teclado, quem está no teclado? Vem para cá. Você está entendendo alguma coisa? A Bíblia diz, deixa eu abrir com você. O apóstolo Paulo, ele fala na carta dele aos Coríntios, no capítulo 5. O apóstolo Paulo fala a respeito de como nós deveríamos celebrar. Abre comigo, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 5. Ele diz assim no verso de número 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o vosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Preste atenção. Nós vamos ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando a respeito da Páscoa, de quem Jesus foi para nós como Cordeiro Pascual. Mas ele diz também, não que nós deveríamos parar de celebrar, mas ele traz um novo entendimento acerca de como a Páscoa é celebrada em nós e para nós. Você está comigo? Você está aqui? Então o apóstolo Paulo está falando que Jesus foi o Cordeiro Pascual, foi imolado em nosso lugar, ele pagou esse preço, e ele continua dizendo, e agora vocês devem celebrar a Páscoa sem o fermento. E aí ele não vai falar do fermento natural, e ele começa a dizer, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. O apóstolo Paulo está dizendo, uma vez que nós fomos livres do império das trevas, uma vez que nós estamos em Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro, ele fala com relação a não ter sentido algum celebrarmos a Páscoa, entendemos que fomos livres da escravidão, se nós não andarmos à altura do que Jesus conquistou para nós. E ele não está falando com relação a você entender que é filho, que você é mais do que vencedor, a que você não precisa ter medo da morte, como eu falei aqui. Queridos, entender quem você é em Deus hoje vai fazer total diferença na maneira como você se porta e caminha nessa terra. Mas o que Paulo está dizendo, ele está levando para um lado correto. Porque ele diz, assim como Jesus foi santo, e assim como ele pôde sair desse lugar, por conta de quem ele é, e pagou o preço para que você fosse justiça de Deus, santo em Cristo Jesus, ele diz, nós agora precisamos andar à altura dessa santidade. Então ele fala sobre nós não, e o pouco de fermento leveda toda a massa, é usado nesse contexto quando o apóstolo Paulo diz, é preciso viver em santidade. Aleluia. Entender que que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de você, dá mais alegria, não dá? Mas entender que precisa viver em santidade, não tanto? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando na carta, ele diz, vamos celebrar sim a Páscoa, mas vamos entender que a imoralidade não cabe mais entre nós, que a bebedeira não cabe mais entre nós, que maldizer não cabe mais entre nós, que a mentira não cabe mais entre nós. Eu tenho uma pessoa na minha rede social e eu achei interessante, porque eu conheço um pouco, e dizer que talvez que você conhece alguém pela rede social hoje em dia é bem fútil, é bem precário, bem raso. Mas hoje pela manhã eu vi, e a pessoa colocou, após 40 dias de incessantes momentos de oração e jejum, hoje estou aqui para... E eu li aquilo e eu comecei a pensar a respeito daquilo. Eu pensei, talvez nós estejamos tão conscientes da liberdade que temos em Cristo Jesus, que não estamos nem entendendo mais que é necessário um período de santificação. Um período onde a gente precisa mesmo mortificar a nossa carne, subjugar e entender quais são os planos de Deus para nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não fui eu que disse, olha o que ele disse aqui. Esse texto todo vai falar sobre isso. E ele fala, eu não estou falando das pessoas do mundo que fazem essas coisas. Eu estou falando das que estão de dentro. Não se associe. Não ande com o impuro, não ande com aquele que
que é malfeitor, não ande com essas pessoas. Ele está falando, se você entendeu o que Jesus fez, você precisa preservar a santidade em você, preservar a pureza em você, preservar esse coração que não se corrompe e não se contamina. E ele está falando de como a associação com pessoas que não pensam dessa forma vão prejudicar a tua caminhada. Você está aqui? Queridos, eu acredito que se nós pudéssemos ouvir mesmo e compreender aquilo que Jesus deseja dizer a nós, mais do que talvez Ele dizer, você é mais do que vencedor, Ele diria, você foi livre do pecado. Ele diria, o pecado não tem domínio sobre vós. Porque não adianta você entender que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, e você talvez ser preso à pornografia. Não adianta você entender que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele habita em você, e você ser viciado, e você ter algum problema que não entendeu, que esse poder te libertou. Você foi livre do pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa ser preservado nesse lugar. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida de santidade que temos hoje. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida de santidade que temos hoje. E aí pegou, né? Porque se você não fez o rema ainda, você não está nem entendendo que você é santo. Em Cristo Jesus você foi feito santo. Em Cristo Jesus você foi feito justiça de Deus. Você teve o perdão dos pecados. Eu quero que você feche os teus olhos, querido. Pai, eu quero te dar graças. Nós celebramos a tua vida. Nós celebramos a tua palavra. Nós celebramos a tua morte e ressurreição. Nós celebramos a liberdade em Cristo Jesus. Nós celebramos o jugo do pecado que já não está mais sobre nós. Nós celebramos a morte que não tem poder sobre nós. Nós celebramos a saúde, porque a doença já não tem mais lugar em nossas vidas. Nós celebramos a vida santa que o Senhor proporcionou a nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres. Livres. Nós somos livres, fomos feitos livres. E acreditar no poder da tua ressurreição é acreditar que sim, o Espírito Santo me fez andar à altura daquilo que o Senhor tem, desejou para mim, me capacitando para ser alguém que não vive pecando, alguém que é puro diante do Senhor. Pai, eu quero te dar graças, porque nós somos o teu corpo, nós somos os teus filhos, e nós estamos reunidos aqui essa manhã, para nos banhar daquilo que o Senhor tem separado para nós. Eu te dou graças pela tua unção, ela é capaz de nos ensinar, ela é capaz de nos libertar, ela é capaz de nos conduzir. E em nome de Jesus eu te dou graças, Espírito Santo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor no seu lugar sentado mesmo. Você pode fazer isso? O que essa morte proporcionou a você? O que a ressurreição dele proporcionou a nós? Conscientes da tua vida em nós. Eu oro por uma maior convicção, pertencimento. Em nome de Jesus, Pai. Existe alguém em nosso meio que nunca entregou a vida a Jesus, deseja fazer isso hoje? Estamos todos com os olhos fechados. Talvez você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus. E talvez a Páscoa para você até hoje, ela não fez muito sentido. Se você essa manhã deseja desfrutar da Páscoa na sua totalidade, se você deseja desfrutar do Cordeiro que morreu em seu lugar, de liberdade, de cura, de salvação, se você deseja essa manhã provar dessas coisas, levanta sua mão direita bem alta, eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Estamos todos com os olhos fechados, levanta sua mão direita bem alta, eu quero orar com você. Existe alguém? Existe alguém que talvez entrou neste lugar, já fez essa oração, mas por algum motivo, não me importa saber qual, você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja hoje voltar para esse lugar? Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você, eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Levanta a sua mão direita bem alto. Tem mais alguém? Glória a Deus, eu estou vendo a sua mão. Existe mais alguém? Vocês podem ficar de pé, todos vocês, fiquem de pé. Vocês que levantaram a mão, pode vir aqui à frente, quero orar com vocês. Para salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Eles vão orar com vocês. Parabéns pela atitude. Jesus, nome sobre todos, veio para salvar. Ele me salvou. Queridos, a Bíblia diz que o pai, ele ficava na porta esperando o filho voltar, sabendo que o filho voltaria. E a Bíblia diz que o pai faz uma festa quando o filho volta. Sabe que eu me entristeço quando eu vejo a igreja não celebrando, porque parece que a gente está mais parecido com o irmão mais velho. Foi o irmão mais velho que não celebrou a volta do mais novo. Não é o nosso caso, nós celebramos a volta deles. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade que deseja receber oração para cura? Eu quero vem aqui à frente, nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos ceiar, mas eu quero orar por você que está com algum diagnóstico médico, alguma dor, alguma enfermidade.
Aleluia. 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 Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Te adoramos. O seu nome é Jesus, nome sobre todos,
Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, Aleluia. ressuscitou. Aleluia. Queridos, nós vamos ceiar. Existe à sua frente os elementos da ceia. Talvez você tenha aprendido. Eu não quero atacar a maneira como você aprendeu, mas talvez trazer luz. A Bíblia não diz que a ceia ela está reservada a pessoas que se batizaram nas águas. Então participar da ceia não está atrelada ao seu batismo nas águas. A Bíblia diz que uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser filho de Deus. A Bíblia diz que você é o corpo dele e família dele. Então ele diz que eu e você deveríamos trazer à memória aquilo que ele fez, e esse é um direito que todo filho tem. Você está comigo? Talvez alguns homens, de maneira errada, ensinaram e deixaram isso vinculado a uma outra condição. Mas a única condição que você tem de participar da ceia é ter entregue a sua vida a Jesus Cristo. É a única coisa que você precisa fazer. Então, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você está justamente alinhado a participar desse momento. Então, o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala que cada homem deveria examinar a si mesmo. Ele fala sobre não participar de maneira indigna, mas ele fala sobre você pedir perdão. O apóstolo, ou melhor, as cartas, os evangelhos falam a respeito de você quando for entregar uma oferta. E se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, que você deve deixar ali e se retratar com o seu irmão. Então, examinar-se a si mesmo é pedir perdão para o Senhor, é talvez pedir perdão para alguém que você entende que de alguma forma você chateou, ou que você entende ter alguma coisa contra você. Queridos, não foi à toa que isso se tornou uma coisa comum entre nós. É porque existe mesmo entendimento que eu não posso estar diante do Senhor lembrando o que Ele fez, carregando comigo o que não deveria estar sendo carregado. Amém? Então eu creio que você tem esse entendimento. Nós vamos orar pelos elementos e nós vamos ceiar. E eu creio que assim como esses elementos se misturam ao seu corpo, querido, eu creio numa maior consciência aumentando em nós. Sabe, eu tenho orado muito
E se depender da minha oração, nós não vamos ser uma igreja medíocre, nós não vamos ser uma igreja mediana, nós não vamos ser uma igreja de pessoas rasas, onde elas não compreendem mesmo a entrega que o Senhor tem pedido a nós. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu te dou graças por esse pão que representa o teu corpo naquela cruz. Tua palavra diz, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não existe, a doença ela não tem legalidade no nosso corpo. Eu declaro em nome de Jesus a saúde sendo restabelecida no corpo de cada um dos meus irmãos. De igual modo, como Jesus disse, esse é o cálice da nova aliança. Nós deveríamos fazer isso em memória dele, trazendo mesmo à memória o que ele fez. Esse cálice tipifica o sangue de Jesus. O diabo, quando olha para nós, vê o sangue que nos lavou, vê o sangue que nos regenerou, que nos reconciliou com Deus. E nós te damos graças por trazer a memória, não andando em uma condição diferente da que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus eu oro para que os olhos sejam iluminados, e nós possamos andar à altura do que é ser quem somos no Senhor. Em nome de Jesus, você pode comer do pão. Você pode beber do cálice. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Queridos, eu tenho alguns pedidos de oração, nós vamos orar juntos, mas eu quero começar lendo um testemunho. Eu recebi também essa semana, deixa eu ver se eu acho aqui para contar para vocês. Mas eu tenho o testemunho aqui da Mel, que tem 12 anos. Ela recebeu a nossa oração e foi totalmente curada de um câncer agressivo. Aleluia. Deixa eu achar o outro testemunho que me mandaram. Eu inclusive ia postar. Pedro nasceu e foi direto para a UTI. Nasceu sem conseguir respirar. E além disso existia uma infecção que os médicos não sabiam o que era. Entrou com antibióticos, mas na sexta-feira precisaram aumentar o oxigênio e também fizeram uma fissura pelo umbigo. Um tipo de manobra invasiva, sem previsão de alta. Mas após as orações o quadro melhorou, foi retirado o respirador, os antibióticos começaram a fazer efeito e no fim do culto a mãezinha pegou o Pedro pela primeira vez. E na verdade aqui já está atrasado porque o filho já está em casa. Ei! O nosso Deus está vivo. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar.
O Antônio João está com câncer, encontra-se na UTI. A Tainá, de 17 anos, teve uma complicação na cirurgia de escoliose e está entubada desde sexta-feira. O Edson de Matos, problema neurológico, perdeu a visão. E nós vamos orar pela casa de recuperação, Novo Tempo, pelos alunos e pela liderança daquele lugar. Estenda suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus. Câncer, você tem um nome, escoliose tem um nome. Todos os problemas neurológicos também têm um nome. E o nome de Jesus está acima de todos esses nomes. Na autoridade do nome de Jesus, como embaixadores do reino, declaramos vida. Câncer secando na vida do Antônio. Tainá saindo da intubação, sendo extubada e tendo a sua saúde restabelecida em nome de Jesus. Edson, a visão dele sendo restaurada, restabelecida, e todo o problema neurológico cessando, Pai. Nós oramos pela clínica Novo Tempo, pelas pessoas que estão naquele lugar, que elas sejam revestidas de força, de vigor, de ânimo, e Pai, que em nome de Jesus elas sejam restauradas. Oramos por sabedoria sobre a liderança daquele lugar, bem como tudo aquilo que o Senhor deseja derramar sobre eles, que eles não sejam impedidos, Pai, de provar daquilo que o Senhor tem para eles nesse tempo. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Você pode se sentar.